Um outro assunto que tá dando o que falar no time do São Paulo é o Thiago Mendes, né? Porque o São Paulo, quando ele fica sem os volantes, tem a notícia, Luiz Gustavo, ele já está tentando correr ali. O Pablo Maia fez a cirurgia, o Luiz Gustavo já está correndo em volta do campo, mas a informação que eu tenho é que o Luiz Gustavo ele não tem a menor condição de jogar futebol ainda contra o Novo Horizontino nas quartas. Não tem jeito. Então o São Paulo tem que ir a campo com o Marcos Antônio e o Bobadilla. A boa notícia é que até segunda-feira o Alisson pode voltar. Ele está com dores no osso que fraturou, ali na região que ele se machucou. Lembra que o Alisson fraturou no campo? Aquilo ali que foi aquela cena horrorosa. O Pablo Maia nós não vimos, né? Nem o Nestor, nós não vimos. Eles machucaram no treino. O Alisson, ele quebrou no campo. E estão falando que ele está com dores ali naquele mesmo ossinho lá que ele quebrou no campo. Então, se estiver, o São Paulo tem que pegar o Alisson e falar, tá aqui, ó. Suma! Vá se tratar e volta logo logo. E cuida do Alisson, né? É claro que o Alisson vai ser muito mais importante para Libertadores, para o Brasileiro, para a Copa do Brasil. Precisamos mais do que nunca do Alisson. Com o Pablo Maia fora de combate aí, o Luiz Gustavo, mesmo que volte, vai voltar como? Um cara que tem, acho que 38 anos já. Então o Alisson hoje, ele passa a ser a peça mais fundamental do nosso trio aí de volantes que podem fazer a camisa 5. Então o São Paulo não pode, nem de brincadeira, colocar o Alisson contra o Novo Horizontino. O Alisson é jogador para jogo grande, é para pegar os melhores times. Bobadilla e o Marcos Antônio agora, para quebrar no galho. Negruti que subiu e ter também um Luan repatriado é o que eu faria. Põe Bobadilla e Marcos Antônio, traz o Luan de volta, fala, tá treinando, vai treinar comigo aqui agora. E vamos ver como é que o Luan está jogando, porque volante ele sabe ser, né? Primeiro volante, camisa 5, desarmar um meia, ele sabe fazer isso. É o que eu faria. Traria o Luan, joga lá o Marcos Antônio com o Luan, Bobadilla também e coloca o Negruti para ir ganhando força e quem sabe um dia, logo, daqui um mês, daqui uma semana ele possa provar que trombando ali com o Oscar, com o Lucas, ele consegue jogar. Aí sim, mas até então eu iria de Luan junto com Marcos Antônio e Bobadilla para suprir as ausências de Pablo Maia, Alisson e também Luiz Gustavo. E aí o Thiago Mendes surge com notícias que o São Paulo está tentando trazer o Thiago Mendes de todo jeito, a qualquer custo. Vamos lá, precisamos do Thiago Mendes. Eu tava lendo uma matéria no blog do São Paulo que o Thiago Mendes, ele vai ser um problema para os cofres do São Paulo. Tipo assim, o São Paulo não contava com a vinda do Thiago Mendes agora. Então, essa vinda emergencial do Thiago Mendes é algo que vai levar o São Paulo Futebol Clube a ter problemas financeiros amanhã, porque o São Paulo não com a vinda do Thiago Mendes agora. Então, essa vinda emergencial do Thiago Mendes é algo que vai levar o São Paulo Futebol Clube a ter problemas financeiros amanhã, porque o São Paulo não contava com essa compra imediata, esse dinheiro que vai gastar agora, e aí ele vai ter que gastar com o Thiago Mendes, e então o balanço financeiro depois, na hora de falar, como que tá a dívida aí, Júlio Casares e Belmonte? Aí o Júlio Casares, é um déficit muito grande. Aí não contávamos com a compra do Thiago Mendes que tivemos que comprar. Balela. É balela, tá bom? Não existe isso de temos que comprar. Se estava com essa emergência, se não tem grana e já mandou o Santiago Longo embora, traga o Luan de volta, traga o Lisieiro de volta, traga Ibali de volta, que foi emprestado para Inter de Limeira e agora vai para um time de Série C. Ele foi para um time de Série D de dado e agora vai para um time de Série C de casa. Então, como assim não tem o volante? Ibali emprestado, o Negruti na equipe de base, o Luan e o Lisieiro disponíveis ali para jogar. Não vai trazer ninguém para jogar, para colocar ali no campo, vai ficar sem volante e é obrigado a comprar o Thiago Mendes. Quando chega no final do ano, a dívida aumentou, tá muito ruim, foi muito difícil. Foi a gestão anterior, né? A gestão passada acabou com a gente, agora foi o Leco. Faça-me o favor, cara. Como é que alguém pode abraçar uma ideia dessa? Ainda que foi o Leco. Eu concordo que a gestão do Leco, ela foi uma das coisas mais nojentas que nós já tivemos na nossa vida. Eu concordo. Mas a do Júlio Casares, com essas bobagens que faz, William Gomes e Moreira, bobagem. Sabe, o Enzo Boeri, o Palmberg e o Thales Vander, tudo embora de graça. Bobagem, burrice. Aí Santiago Longo, Jamal Lewis, e aí você vai entrando em dívidas.
E aí agora tem que trazer o Thiago Mendes imediatamente. Contar que o São Paulo está emprestando Ibali para o Retrô, time pernambucano que vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. O Ibali que havia integrado o time da Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista. A Inter de Limeira e o Água Santa foram rebaixados no último fim de semana. Hora de falar sobre o São Paulo com informação importante e exclusiva. Já havia dito para vocês alguns dias atrás que o tricolor está gastando mais do que aquilo que estava orçado para a temporada. Até aí tudo normal. Isso é super frequente nos clubes de futebol no Brasil. Mas no caso específico do São Paulo, há um problemão. Depois de fechar um acordo com o FDIC, um fundo de investimentos que vai captar cerca de 240 milhões de reais, São Paulo se comprometeu a não gastar nada acima do que está orçado. E hoje, os gastos com o departamento de futebol estão 20% acima daquilo estabelecido para 2025. São Paulo tem a necessidade de reduzir de forma drástica e emergencial esses custos. Resta saber como é que o São Paulo vai conseguir fazer isso em meio a disputas de competições super importantes. Agora o Campeonato Paulista, daqui a pouquinho tem Libertadores da América e Campeonato Brasileiro, além da Copa do Brasil. Esses 20% equivalem a uma redução de mais ou menos 3 milhões de reais por mês da folha salarial. Vale a lembrança também de que o tricolor já conseguiu reduzir sua folha em relação a 2024. Depois da saída de mais de 17 atletas e apenas 4 contratações, houve um decréscimo de 1,5 milhão de reais por mês da folha. Mas o São Paulo precisaria reduzir ainda mais seus custos. Os 4 reforços contratados, todos sem custo. O Oscar, que veio livre, o Cedric Soares, que também estava desempregado, o Wendel, que rescindiu seu contrato com o Porto, além do Enzo Dias, que chegou por empréstimo ao São Paulo, envolvido numa troca que levou o Galopo para o River Plate. Só para completar sobre o tricolor, o São Paulo se prepara para o jogo contra o Novo Horizontino, em que ser eliminado não é permitido. Caso contrário, Luiz Ubeldia será dispensado pelo tricolor.